Olha, nós começamos o jornal hoje trazendo as manifestações que aconteceram nos grandes centros do país. Agora nós vamos falar de Minas Gerais. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro aconteceu na região centro-sul do município. Em Juiz de Fora, os manifestantes se reuniram no início da manhã na região central da cidade a favor do presidente Bolsonaro. Eles estavam com camisas do Brasil e carregavam cartazes e bandeiras de apoio. Uma grande bandeira foi colocada na Avenida Presidente Itamar Franco, uma das principais da cidade. A união faz a força, nós temos que ter a liberdade de ir e vir, defender a nossa Constituição, sem restrição. Apoiar o nosso presidente, que está cheio de boas intenções, e nós temos que fazer a nossa parte, porque no sofá ninguém consegue resolver nada. A união faz a força em todos os sentidos. Os manifestantes iriam caminhar até a Rua Alfred, onde o presidente levou uma facada há 3 anos, no dia 6 de setembro de 2018. Mas como o carro de som que guiava o grupo não poderia entrar lá, eles mudaram o trajeto e seguiram pelas ruas centrais até a Praça Antônio Carlos. A manifestação defende o voto impresso nas eleições de 2022, a liberdade de expressão e o impeachment dos ministros Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal. A ideia é que a gente consiga pressionar e sensibilizar a esfera das instituições, né? Tanto o judiciário quanto o legislativo. Olha, mas também ocorreram manifestações contrárias ao atual momento político do país. E eu hoje acompanhei o movimento Grito dos Excluídos. O grupo se reuniu no tradicional Grito dos Excluídos. Para eles, o ato representa uma luta por justiça, liberdade e igualdade. A defesa da democracia, né, das vidas humanas que estão sendo perdidas, contra esse desgoverno, né, que está destruindo o país. Os manifestantes, em grande parte, integram projetos sociais, grupos sindicalistas e coletivos opostos ao atual governo. Além da luta no presente, para eles o passado e futuro fazem parte desta caminhada. O meu pai faleceu há 10 dias, né, deixou um legado, espírito de luta, né, de justiça, de honestidade, e cabe nós, filhos, agora, continuar o caminho. Porque ele afeta todo mundo, mas principalmente jovem, porque isso não é a curto prazo. A curto prazo também está sendo afetado, mas a longo mais ainda. Lideranças políticas também estiveram no ato. Além do respeito ao diferente, eles questionaram a falta de uma agenda para o país por parte do governo Bolsonaro. O Brasil é um país muito desigual. Nós estamos vendo pessoas indo para a linha da miséria, da pobreza, extrema pobreza. Hoje um número enorme de pessoas desempregadas, um país com desigualdade social muito grande, e nós não estamos vendo políticas públicas e um olhar diferenciado, principalmente dos governos federal, para que haja a inclusão das pessoas, a oportunidade. Essa aqui é uma manifestação real, porque no momento que nós estamos vivendo, de 580 mil mortes na pandemia, gasolina a R$7, o preço dos alimentos nas alturas, o povo sendo levado à miséria, e alguém ainda está querendo defender esse presidente? Não, aqui é o real. Os manifestantes também criticaram a atuação do governo em relação à saúde, educação e segurança pública. Eles pediram o impeachment do presidente e reforçaram a defesa da democracia. A bandeira levantada aqui hoje é a bandeira do impeachment do governo Bolsonaro. Não dá mais, a classe trabalhadora não aguenta mais. É o preço do gás, é o preço do combustível, é da energia elétrica, o preço dos alimentos, os ataques aos direitos trabalhistas, né? O ataque às liberdades democráticas. Nós nos reunimos para justamente firmarmos a questão do grito dos excluídos, porque estamos todos cada vez mais massacrados com as questões, os atos deste governo. Olha, e para falar sobre como é que foi esse dia aqui em Minas, nossa capital também, Belo Horizonte, eu quero chamar a Laura Marques para a gente estar conversando. Ô, Laura, eu estive tanto no Grito dos Excluídos, mas também nas manifestações bolsonaristas. E me chamou a atenção o seguinte, são duas ideias totalmente diferentes de um mesmo país, mas com questões muito parecidas.
Não é? De um lado, as pessoas que são contra o governo alegando isso, que querem continuar tendo o direito de ser quem são, querem lutar pela democracia, querem ter liberdade. Do outro, as pautas também eram idênticas, né? As pessoas também lutavam pela liberdade, por democracia, de acordo com os manifestantes favoráveis ao governo, mas nesse caso, claro, dando ao Supremo Tribunal Federal essa ideia de ditadura, não é? Foram muitos os manifestantes aqui em Juiz de Fora, não somente em Juiz de Fora, como no Brasil todo. Acho que as pessoas que estão nos acompanhando, elas estão aflitas e ansiosas para entender o que vem por aí. Afinal de contas, esse período em que nós estamos vivendo, ele é histórico por muitas razões, muitos motivos. Ainda estamos numa pandemia em que as pessoas permanecem indo às ruas para pedir mais liberdade, para pedir o impeachment de um presidente ou para pedir que o presidente permaneça e faça aquilo que quiser sem que tenha intervenção de outros poderes. Enfim, Laura, ao meu ver, está uma bagunça e as pessoas que nos acompanham devem estar sentindo a mesma coisa, não é? Paramos de discutir saúde, educação, segurança, transporte, para discutir ditadura militar e uma liberdade, Laura, que eu não sei qual é essa liberdade, né? Para onde estamos caminhando. Por isso eu queria saber exatamente como é que foi esse dia aí na região metropolitana de BH. Foi tranquilo? Tivemos alguns protestos aí pacíficos ou também tivemos confrontos entre manifestantes, que era aí a maior preocupação de nossas autoridades? Olha, Elias, hoje o dia foi pacífico, a gente teve manifestações com milhares de pessoas aqui na capital mineira desde cedo, desde por volta de 8 horas da manhã, já tinha gente, né, se preparando para esses protestos. O primeiro deles foi lá no Mineirão, na região da Pampulha. Manifestantes a favor do presidente Jair Bolsonaro estavam reunidos lá desde 8, 9 horas da manhã para uma carreata que começou por volta de 9h30 da manhã. Essas pessoas em carros, motos e até caminhões saíram da região do Mineirão para chegar à Praça da Liberdade, na região centro-sul de Belo Horizonte, né? Aqui na região da Savassi. Então essa carreata, que teve uma extensão de mais ou menos 10 quilômetros, desde lá no Mineirão até a Praça da Liberdade, todo esse trecho, passando pela Carlos Luz, passando pela Praça Raul Soares, todo esse trecho ali até o centro de BH, até a região centro-sul, ficou muito congestionado por conta dessa carreata, né? Era muita gente, de fato, participando dessa manifestação. Aí já chegando na Praça da Liberdade, todos os manifestantes com camisas verde e amarelas, com bandeiras do Brasil, tudo isso, esses manifestantes levaram esses símbolos. Agora os cartazes, né, as bandeiras que foram levadas pelos manifestantes, a grande maioria pedia a destituição dos ministros do STF, uma retirada do ministro Alexandre de Moraes do cargo dele. Eram as principais pautas que eram levantadas ali pelos manifestantes na Praça da Liberdade. Mas claro, como você disse, todo mundo pedindo por liberdade, né? Em alguns casos as pessoas não defendiam a democracia, diziam que de fato seria necessário uma intervenção do presidente Jair Bolsonaro na situação atual do país, mas havia também quem dissesse que era um protesto democrático, sim. Havia muita gente lá, Elias, eu fui presencialmente, estive nessa manifestação para cobrir na reportagem hoje mais cedo. E havia muita gente sem utilizar máscaras. Aqui, conforme definido pela Prefeitura de Belo Horizonte, o não uso de máscaras em espaços públicos pode gerar multa. Tinha guardas municipais, polícia militar, inclusive muitos agentes de segurança presentes lá na manifestação, fazendo a segurança desse protesto. Mas essas pessoas que não estavam utilizando máscaras, não vi nenhuma delas serem autuadas durante esse protesto, né? Eu, inclusive, questionei a Polícia Militar e a Guarda Municipal quanto a isso, porque a gente ainda está na pandemia, né? Essas aglomerações gigantescas geram risco para a população ainda, e o que a Guarda Municipal disse é que vai ter um balanço sobre essas infrações sanitárias só no dia de amanhã. A Polícia Militar diz que só faz intervenções nesse sentido com relação a regras que são quebradas, né, regras de prevenção à Covid, quando a Guarda Municipal solicita. Então, portanto, a gente vai ter que esperar essa resposta da Prefeitura de Belo Horizonte por meio da Secretaria de Segurança Pública pela Guarda Municipal. Então, essa manifestação a favor do presidente Jair Bolsonaro reuniu muita gente mesmo lá na Praça da Liberdade. Tinha lideranças religiosas, evangélicos, tinha também líderes políticos que estavam presentes lá nessa manifestação. Como você disse, tem também
também o Grito dos Excluídos, que já há vários anos é realizado por movimentos principalmente de esquerda em várias cidades pelo país. Aqui em Belo Horizonte isso sempre acontece e hoje teve também essa reunião de manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro. Era a principal pauta no caso desse protesto que foi realizado na região central da cidade. Eles passaram pelas praças Afonso Arinos, Praça 7 também de Belo Horizonte, para finalizar o ato lá na Praça da Estação. Todo um trajeto mesmo na região central de BH. Foi combinado que com as autoridades de segurança de Belo Horizonte e de Minas Gerais, que esses dois trajetos das manifestações que são opostas, né, de pessoas que poderiam gerar ali algum conflito, esses atos foram combinados com as autoridades de segurança para não acontecerem próximos, não se encontrarem em nenhuma parte do trajeto. E foi exatamente isso que aconteceu, Elias. Houve um respeito por parte de ambos os lados dos manifestantes, né? No caso do Grito dos Excluídos, tinha várias pautas pedindo vacina contra a Covid para todos, pedindo a proteção da democracia. Havia também manifestantes pedindo a volta do ex-presidente Lula para a presidência. Então, de fato, havia várias pautas, várias questões sendo levantadas nesse Grito dos Excluídos, né, que era formado também majoritariamente por sindicatos do funcionalismo público, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Eram essas as organizações responsáveis por esse protesto do Grito dos Excluídos. Elias. Excelente, Laura. Agora, uma coisa que me chamou bastante atenção, e eu não sei se vocês vão concordar, se o Ricardo também vai concordar. Ô, Ricardo, as pessoas da imprensa que trabalham no jornalismo no dia a dia, buscam informar, buscam trazer exatamente essas informações para quem nos assiste, elas estavam muito à vontade nas manifestações contrárias ao governo. Não havia ali nenhum ato, nenhuma fala grosseira, não havia ali nada nesse sentido. Mas quando nós chegamos, por exemplo, na questão das manifestações pró-Bolsonaro, o cenário era diferente. Havia um receio da imprensa com a abordagem daqueles que estavam por ali presentes, havia um certo receio. Inclusive, havia, de fato, até mesmo de alguns manifestantes, aquelas falas de, olha, falem só a verdade, mostre o lado bom do Bolsonaro, enfim. Essa questão das fake news também chamaram bastante atenção durante toda a semana, né? Queria que você falasse pra gente também como é que você vê essa reação, né? Essa relação, na verdade, entre o governo federal, a imprensa e, claro, entre os seus apoiadores também com ela. Essa relação sempre foi tensa em vários momentos, com diversos partidos, com vários governos. Uns governos de uma forma mais incisiva, outros menos, mas sempre aconteceu. Eu só queria registrar que eu acho que foi um 7 de setembro para entrar na história do nosso país e que todo 7 de setembro seja assim, que a população se manifeste de um lado, de outro, contra o governo, a favor do governo, pelas pautas importantes que têm que ser discutidas. A população, as pessoas têm que discutir mais política, têm que discutir mais políticas públicas, têm que falar mais sobre o que está sendo discutido no nosso país. E não simplesmente aceitar as coisas, 7 de setembro, aquele desfile cívico, bate continência, acabou, cada um vai para sua casa, mexe a bandeirinha e vai embora. Não, a discussão ela tem que ser com gritos, com pautas estabelecidas, como é o Grito dos Excluídos, que é mais tradicional. Que bom que foi assim e que seja assim ano que vem, próximo ano, e sempre a população se discuta mais. Só queria chamar a atenção para um ponto. Um lado da sociedade se manifestou democraticamente, o outro lado também da mesma forma, só que a maior parte da sociedade, essa não se manifestou. E é essa parte que a gente tem que ficar atenta, porque está a maioria da população que não foi às ruas e a gente tem que saber como essa maioria pensa também nesse momento. Bem lembrado, Ricardo. As manifestações elas refletem muito o atual momento brasileiro e, claro, marcado pela divisão e também dúvidas. O presidente ele pede liberdade, a oposição fala, contra um possível golpe de ditadura. E quem fala pelo povo? Pois só hoje foram centenas de brasileiros que morreram vítimas da Covid-19, milhares de pais de família que acordaram cedo sem saber como comer e muitos estavam rezando para conseguir trabalho. Nem todos os brasileiros foram aproveitar o feriado na praia, viajando ou se manifestando pelas ruas do país, né? A gente torce sim para que o país reencontre o seu rumo, as liberdades, inclusive de expressão, sejam realmente garantidas e que o país avance, né? Eleições chegando no ano que vem, vamos ficar atentos, afinal é importante saber que esse voto vem acompanhado de muita consciência e que o que está em jogo também é a vida e o futuro de cada um de nós. Ricardo, Laura, muito obrigado, agradeço muito aí a participação de vocês aqui no Jornal Hoje, viu?